amigos, bem-vindo ao Valoriza Odonto. Hoje daremos continuidade à videoaula passada, onde nós falamos a respeito de anatomia dentária voltada à endodontia, e hoje, dando continuidade, na segunda videoaula vamos falar sobre cirurgia de acesso. O objetivo geral desta videoaula é dar apenas uma noção básica ao espectador, resumida de forma que entenda 3 aspectos importantes da cirurgia de acesso. Os 3 conceitos que falaremos nesta videoaula é o ponto de eleição, a forma de conveniência e a direção de trepanação. Para isso, utilizaremos alguns instrumentos: fresas ou brocas esféricas diamantadas, explorador endodôntico ou explorador de ponta reta, uma fresa que não tenha a ponta ativa ou uma fresa que tenha a ponta romba, como por exemplo a L-axis, para fazer o que nós chamamos de desgaste compensatório, que seria o que está exemplificado neste quadrado aonde a seta aponta. Nós precisamos fazer um desgaste da dentina nesta região, com o objetivo que a nossa lima posteriormente entre com o menor trauma ou curvatura possível. Para isso, nós usamos então brocas do tipo L-axis, que são brocas para fazer o preparo do terço cervical do conduto radicular. Ou podemos dizer também que a partir da broca L-axis nós fazemos, conforme no desenho abaixo, alguns movimentos adequados para facilitar a introdução dos outros instrumentos que irão sanificar e que irão modelar o conduto. Para o entendimento destes princípios, nós dividiremos a maxila e mandíbula em 4 partes ou quadrantes. Nós falaremos por grupos dentários, lembrando que alguns apresentarão determinadas apresentações modificadas da anatomia, e esses falaremos caso a caso. Do contrário, alguns grupos dentários seguirão a mesma regra. Vamos pegar o primeiro exemplo: um incisivo central inferior. A primeira coisa que o cirurgião dentista faz, quando ele inicia já o procedimento da cirurgia de acesso, é saber qual é o grupo de dente ou qual é o dente em específico que ele irá fazer o preparo, para que ele possa escolher o ponto de eleição. Então vamos aos conceitos. O ponto de eleição é uma localização na face dentária onde o instrumento vai incidir para promover o preparo. Então, o operador terá acesso à câmara pulpar. A direção de trepanação está relacionada ao ângulo do instrumento em relação ao longo eixo do dente durante a trepanação, que significa a entrada da fresa na câmara pulpar. O profissional coloca a fresa perpendicular ou paralela ao longo eixo do dente, dependendo do grupo dentário, para promover a trepanação, que seria a retirada do teto da câmara pulpar até que o profissional sinta como se ele tivesse caído no vazio e não há mais resistência. Nesse momento, ele para de usar a broca inicial
e vamos passar para o próximo passo, que é dar a forma de conveniência. Através de uma broca, uma fresa em dosê, é feita a limpeza e o contorno do preparo, dando característica ao preparo cavitário de cada dente, permitindo o acesso à conformação e à instrumentação da cavidade. Como já havíamos dito, nós falaremos do exemplo de um incisivo central inferior. Aqui onde nós vemos o desenho A, está exemplificando onde é o ponto de eleição deste dente em específico, que é um incisivo central. O ponto de eleição de qualquer incisivo central é a vizinhança do cíngulo. Já o desenho B está exemplificando qual é a direção de trepanação. Então seria a posição da fresa em relação ao longo eixo do dente. No caso do incisivo central inferior, a fresa ela está perpendicular ao longo eixo do dente. Perpendicular ao longo eixo do dente. Aqui na figura número 3 é quando nós acabamos de realizar a trepanação, que seria a perfuração apenas da parede superior ou do teto do conduto, sem que ocorra a perfuração de outras paredes. Costumamos dizer no popular que o profissional sente como se a fresa tivesse caído no vazio. A partir de então, é usado uma outra fresa que não tem ponta ativa, como por exemplo uma em dosê, conforme está exemplificado no desenho D desse slide. E é com esta broca, que não tem ponta ativa, que será feita a conformidade e se dará o formato ou a forma de conveniência que esse preparo deve ter, conforme a figura E, dependendo do grupo dentário. Incisivos, caninos, premolares e molares. Então nós temos aqui nesta tabela uma forma esquemática para entendermos como fazer a cirurgia de acesso em cada dente ou em cada grupo dentário. Iniciaremos aqui em cima com o incisivo central superior. Ele tem uma raiz e um canal dentro desta raiz. O ponto de eleição dele será a vizinhança do cíngulo. A direção de trepanação será perpendicular ao longo eixo do dente. E a forma de conveniência é triangular com base voltada para incisal, maior base voltada para incisal. Vamos para o próximo. A mesma coisa, as mesmas características do incisivo central superior é o incisivo lateral superior. Direção de trepanação perpendicular ao longo eixo do dente. O ponto de eleição vai ser a vizinhança do cíngulo e a forma de conveniência será triangular com base maior voltada para a incisal. O canino superior, ele tem praticamente as mesmas características, porém, a forma de conveniência não será como nos outros, terá o formato de gota ou chama de vela. No primeiro premolar superior, é um caso diferente, pois ele possui 2 raízes e 2 canais.
O ponto de eleição nesse caso será a fosseta central. E sempre nós vamos direcionar a ponta do instrumento de forma que ele fique ligeiramente inclinado para a raiz que está voltada para a palatina. O segundo premolar é a mesma coisa do primeiro premolar, porém ele tem apenas uma raiz e um canal. Já no primeiro molar e no segundo molar, nós podemos falar juntos, pois tem a mesma característica. O ponto de eleição é na fosseta central, a direção de trepanação é paralelo ao longo eixo do dente e a direção de trepanação vai ser voltado para a raiz palatina. A forma de conveniência é a de triângulo com base voltada para vestibular. Agora vamos aos dentes inferiores. O incisivo central e o incisivo lateral seguem o mesmo exemplo da arcada superior. O ponto de eleição é a vizinhança do cíngulo e a direção de trepanação vai ser perpendicular ao longo eixo do dente, isso no caso de caninos. Agora, no primeiro premolar inferior, nós temos uma diferença anatômica, pois ele apresenta apenas uma única raiz e um único canal. Porém, a parte coronária da polpa, ela está ligeiramente desviada para mesial. Então, no momento de escolher o ponto para fazer o acesso ou o ponto de eleição, nós entraremos pela fosseta mesial. Este é um caso atípico. A partir do primeiro premolar, nós não usamos mais perpendicular ao longo eixo do dente. A direção de trepanação será paralelo ao longo eixo do dente, sempre voltando levemente para mesial. A forma de conveniência desses dentes, tanto do primeiro quanto do segundo molar inferior, é circular ou redonda. Já no segundo premolar, o ponto de eleição será a fosseta central e ele também terá como direção de trepanação o longo eixo do dente. O primeiro molar e o segundo molar inferior, cada um deles normalmente tem duas raízes contendo 3 canais. Geralmente o terceiro canal está na raiz de calibre maior. Para ambos os dentes, o ponto de eleição é a fosseta central. A direção de trepanação é paralela ao longo eixo do dente, porém com direção da ponta da fresa para a raiz distal. E a forma de conveniência seria trapézio com base maior voltada para mesial. Se você tiver um entendimento desta planilha e esta conformação de desenho, você não só guardará a anatomia do dente, como conseguirá fazer o processo da cirurgia de acesso. Sempre lembrando que em biologia nada é regra, podem haver anomalias anatômicas e um bom profissional é aquele profissional que se utiliza das várias formas de diagnóstico
para dar início a um tratamento adequado. Portanto, faz-se extremamente necessário a retirada de um raio-x ou uma radiografia periapical do dente em questão antes de iniciar o tratamento. Dúvidas? Caso tenha alguma dúvida, poderá entrar em contato conosco através do nosso blog, que é o odontovaloriza.blogspot.com.br, o nosso e-mail, que é odontovaloriza@gmail.com, e através também da nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/odontovaloriza. Aqui nós temos algumas das fontes de pesquisa de onde nós tiramos este material. Esperamos que tenham gostado da explanação da matéria, que tenha sido útil para o entendimento desta parte da disciplina de endodontia, e daremos continuidade então a partir da próxima semana com uma nova videoaula.